Boa noite a todos. Eu sou a professora Elenir Sarro, a diretora do Colégio da Fundação Santo André. É um prazer estar aqui com vocês. Nós temos um encontro hoje para falar sobre a parceria Escola-Família para o jovem enfrentar o mundo adulto. É uma palestra bem focada, importante nesses tempos que nós estamos vivendo, e nós temos o prazer de estar com o psicólogo, professor doutor Edenilton Santa Rosa, do curso de Pedagogia da Fundação Santo André, porque nós temos essa parceria entre colégio e os cursos de graduação, porque nós fazemos parte do colégio de aplicação. Então, todos os cursos da graduação, nós também somos parceiros, e estamos aqui agora com o professor, para que ele dê uma palavra, para que ele fale com vocês a respeito desse tema tão importante e tão significativo para todos. Eu espero que vocês gostem e logo mais teremos mais encontros e vocês também serão convidados. Então, eu passo a palavra agora para o professor Edenilton. Boa noite, professor. Boa noite, professor Elenir. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande que eu tenho de estar aqui hoje compartilhando com vocês as minhas experiências, as minhas angústias, porque, na verdade, o que eu pretendo trazer aqui para discutir com vocês são algumas inquietações que eu venho desenvolvendo, que eu venho adquirindo ao longo dessa minha trajetória. Eu sou psicólogo, eu tenho doutorado na área da psicologia social e eu venho estudando família há já um tempo, desde a época que eu me formei. Aliás, antes até, né? Quando eu fui desenvolver um trabalho numa instituição que atende pessoas com dependência de álcool. E eu comecei a perceber que existia uma relação bastante próxima entre a dependência alcoólica e as questões da família. Então eu fui me especializar, fiz a especialização na área de família, então hoje eu sou terapeuta de família e tenho visto muitas dificuldades que as famílias têm enfrentado no transcorrer da sua vida, e principalmente com as crianças, com os jovens, e mais especificamente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, para mim, é sempre uma satisfação compartilhar dessa experiência, dessa minha trajetória com vocês. Então, eu pretendo não fazer aqui hoje uma coisa muito acadêmica, eu pretendo fazer uma coisa mais coloquial, trazer algumas questões, como disse a vocês, que eu tenho visto, que eu tenho levantado, e chamar vocês para dialogarem comigo. Porque quando a gente pensa nessa questão de parceria, de família e escola, às vezes surge aquela questão na cabeça da gente: parceria. O termo parceria parece que está um pouco desgastado. Parece que a gente tem vivido alguns momentos em que tudo é parceria. Mas será que tudo é parceria mesmo? Então, às vezes, a gente pode ficar um pouco desconfiado. O que é isso, né? Que coisa é essa? O que significa parceria? Então, eu quero trazer para vocês um pouco dessa discussão mesmo. Eu quero trazer para vocês essa dúvida que existe. Qual é a possibilidade da gente realmente, efetivamente, desenvolver uma parceria? Então, vamos começar a pensar um pouco nessa questão que a gente vive. O que nós temos hoje? Qual é o nosso foco principal da nossa discussão de hoje? Qual é a possibilidade que nós temos, nós, familiares, pais, mães, profissionais da educação, de contribuir para que esse jovem ele se prepare para o mundo adulto? Essa é a ideia que nós temos. E aí, inicialmente, eu gostaria de trazer o primeiro incômodo. Esse incômodo diz respeito
O que é exatamente esse mundo adulto? Quando é que o jovem se transforma no adulto? Essa é a primeira inquietação que eu trago para a gente poder pensar. Quando é que a pessoa vira adulto? Então, claro, essa questão de mundo adulto foi algo que nós criamos. O mundo é o mundo. O indivíduo ele participa do mundo a qualquer momento. Mas nós, para poder entender as pessoas, a gente vai dividindo. A gente divide bebê, criança, depois adolescente, né? Antes pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, e a gente vai criando. E aí vem terceira idade, enfim, a gente vai dividindo as pessoas para a gente poder entender como é que funcionam determinadas questões em determinados momentos da vida. É por isso que a gente fala de mundo adulto. Então vamos pensar o que significa isso. O que significa a gente trabalhar em conjunto, escola e família, na preparação desse jovem para o mundo adulto. O que existe no mundo adulto que não tem no mundo do jovem? Então vamos pensar um pouco. E eu recorro, geralmente, à história, aos aspectos históricos. Se nós olharmos para a história da humanidade, vamos observar que tanto família quanto escola sofreram muitas mudanças. No transcorrer da história, no transcorrer daquilo que a civilização vive. Bom, para começo de conversa, essa coisa de falar de família, essa coisa de falar de escola, é algo recente. Escola mesmo, tal como essa que nós conhecemos, ela é algo da modernidade. Antes não existia isso. Porque a gente às vezes fala, mas antigamente era diferente, antigamente a escola era assim, era assado. E mudou. Porque as coisas mudam. A sociedade ela se transforma, a sociedade se modifica. E junto com essas modificações que existem na sociedade, a escola vai mudando. Então a escola que nós temos hoje é muito diferente, por exemplo, da escola que eu tive. Muitas coisas que existiam na época, na minha época chamava primário, não era ensino fundamental, era primário, ginasial, depois colégio. Tanto que quando eu fiz hoje que seria o ensino médio, né? Na minha época era colégio. Eu fiz hoje chama ETEC. Na época eu era Colégio Técnico Industrial. Vejam, é muita mudança e em pouco tempo. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque as coisas elas vão mudando, a sociedade ela vai se transformando, nós vamos descobrindo coisas, e isso tudo vai participando das mudanças da escola. Mas não é só da escola, da família também. Muitas coisas que nós tínhamos antigamente, não temos mais. A família se transformou, a família se modificou. Da mesma maneira que a escola se modificou. E por quê? A gente, às vezes, é meio saudosista e fala, mas antigamente eu era assim, mas na minha época o meu pai fazia assim, eu já... naquela época era assim. Mudou. E por que mudou? Porque a sociedade muda. E muito diferente do que muitas vezes pensamos, que a família é que produz a sociedade. Sabe aquela ideia que nós temos da família como célula máter da sociedade? Na verdade, gente, é o oposto. Na verdade, é a sociedade que vai determinando como a família deve se organizar. E a sociedade, na medida que ela vai se transformando, na medida que a ciência vai avançando, os processos produtivos vão avançando, vão se modificando, vão se transformando, tudo isso vai transformando também as relações familiares. E vai transformando também a escola.
Então, um dos problemas que nós temos nessa relação é que a gente, por vezes, não considera que o mundo mudou e que é o mundo, que é a sociedade que produz a escola e que produz a família. Temos essa dificuldade de entender isso. E aí a gente fica naquela, fica pensando como que era antigamente, como que devia ser. Então, para começo de conversa, eu trago essa inquietação. A gente poder pensar que as coisas se modificaram. A família de antigamente é diferente. As exigências para você ser um bom pai, as exigências para você ser uma boa mãe, se modificaram. Aquilo que antigamente se pensava, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, hoje em dia se modificou. E se nós não conseguirmos entender isso, a gente dificilmente vai entender esses novos desafios que vão sendo colocados para a gente nessa nova sociedade que estamos vivendo hoje. Então vamos pensar comigo. De que maneira o jovem ele vê o mundo hoje? Será que a maneira como eu, que sou pai, de ver o mundo, de ver a sociedade, é a mesma maneira do jovem ver o mundo, de ver a sociedade? Será que a maneira de eu, como professor, ver o mundo é a mesma do jovem ver o mundo? É claro, obviamente, nós temos uma idade a mais do que os nossos alunos, do que os nossos filhos, e a gente, e aí é verdade, tá, pessoal? Isso aí a gente tem que considerar. A gente já viu uma série de coisas, nós vimos uma série de situações que eles não viram. E que nós, na medida que nos preocupamos, na medida que cuidamos para que eles tenham uma boa experiência, a gente quer falar para eles: olha, não entra por aí, olha, cuidado, não avança para cá. Nós temos esse cuidado, mas o que acontece é que, na atualidade, nós temos tantas fontes de informação. O jovem hoje, ele é cercado de tantos estímulos que ele também fica imaginando se aquilo que a gente está falando efetivamente faz parte de algo que é necessário. Então, essa é a questão que eu trago para vocês, que eu pretendo discutir aqui e ampliar um pouco mais a nossa possibilidade de entender qual é a necessidade da escola e da família se juntarem em termos de parceria mesmo e preparar esse jovem para isso que nós criamos e chamamos de mundo adulto, porque o jovem é nós que chamamos de mundo adulto. Então essa é a grande questão. Para começar essa reflexão, eu vou passar um videozinho, ele é bem curto, para vocês assistirem, e a partir dele eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá? Eu vou passar esse videozinho para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Pera aí.
Ok? Vocês viram? Na verdade, quando a gente começa a assistir ao vídeo, a gente fica ligado no problema que está acontecendo. Mas a gente perde de vista as mudanças que foram sendo operadas na cena. E eu não sei, eu poderia arriscar um palpite de que talvez uma boa parte de vocês que estão aqui efetivamente conseguiram perceber as alterações que foram feitas na cena. Por que a gente não tem essa noção? Porque nós não estamos preocupados com a gente está preocupado com o que está acontecendo. A gente está preocupado com aquilo que está ocorrendo naquele momento. Então, tem todo aquele cenário da morte, do detetive perguntando, e aquelas mudanças da cena ainda passa batido. E vocês viram que até o morto mudou, né? Se vocês notarem, até o morto foi outro. Eles mudam tudo. O chapeuzinho daquela senhorinha lá que foi acusada pelo assassinato, tinha um urso antes e depois tem uma armadura medieval, os quadros foram mudados, o tapete, a arma do crime foi mudada. E é que eu digo, talvez alguns de vocês tenham percebido, mas eu penso que são poucos. Por quê? Porque nós estamos preocupados em viver o momento, em se entregar para aquele enredo, para aquela história que está sendo contada. E a gente não percebe. A gente não nota. Agora, eu convido vocês a pensarem como é que é o jovem na vida. Nós, professores, familiares, nós somos aquele que já viu o vídeo e que sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a cena vai se modificar. A gente sabe que no final das contas, o importante naquele vídeo é a gente tentar perceber as mudanças de cena que a gente não vê. Mas a pessoa que está passando pela primeira vez pelo vídeo, ela não quer saber, ela quer ver o vídeo. Agora vejam, quem somos nós? Professores e familiares, pais, mães. A gente fica o tempo todo falando, olha, presta atenção, olha, vai mudar, não tem mais o urso, agora é uma armadura medieval, olha, o chapéu da senhorinha mudou, olha, antes tinha um pau de amassar macarrão e agora é um castiçal que está na mão do mordomo. Olha, o morto mudou. A gente fica falando e aí o jovem fala, peraí, eu quero ver, dá um tempo, peraí. E a gente fica insistindo. Essa é a grande questão. Então, primeiro, nós temos que entender que existe uma necessidade do jovem de experimentar, de ver as coisas. E por mais que você tente falar, você vai ficar fazendo o papel daquele indivíduo, daquela pessoa que já assistiu o filme e fica dando spoiler. Fica falando, olha, sabe o que vai acontecer? Pô, o cara é chato, né, meu? Dá um tempo. É assim que a gente fica. Percebem? Essa é a grande questão. O ser humano, ele é como se fosse uma esponja. Dependendo do lugar em que ele é colocado, ele vai absorvendo aquelas coisas que tem ao seu redor. Então, se você pega uma esponja e coloca dentro de uma xícara de água, o que aquela esponja vai absorver? Água. Se você pega a mesma esponja e coloca numa caneca de leite, o que ela vai absorver? O leite. O ser humano é assim. Ele vai absorver aquilo que está ao seu redor. Pensar um pouco naquilo que é a juventude, é exatamente isso o que ele vai absorver. Nós vivemos numa sociedade absolutamente competitiva.
que oferece uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade. Na nossa época, olha só eu falando de novo da nossa época. Na nossa época, nós íamos numa sorveteria e você tinha lá 3, 4 sabores de sorvete. Chocolate, creme, morango e um outro lá. Então você ia num fim de semana, aí você experimentava de chocolate, aí no outro você experimentava de creme, aí no outro você experimentava de morango, outro você ia combinando. Eram poucas escolhas. Na nossa época era assim. Outro dia fui numa sorveteria que, sem brincadeira, pessoal, tinha 80 sabores diferentes. E aí, meu Deus do céu, é isso. O jovem está nessa situação hoje. Ele tem muitas opções, muitas possibilidades. Quando eu me formei em psicologia, nós tínhamos 3 áreas para fazer o estágio. Psicologia clínica, psicologia escolar e psicologia industrial. Industrial. Depois que mudou para psicologia, eram 3 áreas. Hoje não. Hoje a psicologia ela está numa infinidade de áreas, numa infinidade de possibilidades. Não só a psicologia, a engenharia, a medicina. E aí, o jovem, ele se depara com essa infinidade de possibilidades. E ele fica tão perdido quanto eu fiquei para escolher um sabor na sorveteria que tinha 80 sabores diferentes. Se nós não nos atentarmos para essa situação, para essa condição que o jovem se encontra hoje, nesse momento, nós não vamos entender o porquê dele não seguir as nossas orientações. Quando a gente quer dizer para ele que a cena mudou, a gente não vai ter essa condição, essa capacidade de dizer para esse jovem. E se a gente insistir, aí que não dá certo mesmo. Se a gente insistir dar o spoiler, aí que ele não vai, ele sai da sala e fala, não quero assistir o filme com você. O que fazer nesse sentido? Então, primeira coisa, entender que tanto a escola quanto a família precisam se apropriar dessas mudanças que ocorreram na sociedade. Mudanças para bem, mudanças para mal, não interessa. Mudou. Não é mais a mesma coisa. A sociedade não é mais a mesma. Somos diferentes. E aí, o nosso jovem, seja meu aluno ou seja meu filho, minha filha, estão vivendo essas mudanças. Qual é a ideia dessa dita parceria escola e família? É a gente poder imaginar que, na medida em que tanto a escola quanto a família se modificam na mesma proporção que existe mudança na sociedade, tanto família quanto escola precisam entender que mudanças são essas. Bem, aí reside uma outra dificuldade do próprio familiar, que, preocupado com seu filho, preocupado com a sua filha, querem dar o melhor que ele pode. E muitas vezes não consegue perceber que o melhor que ele pode dar é compreender, é entender essa situação que o jovem vive. E aí vai lá e cobra, e exige, sem entender exatamente quais são as dúvidas que ele tem. Muitas vezes, ele não consegue encontrar um ambiente para poder conversar em casa, para poder expor as suas dificuldades, porque ele é muito cobrado, da mesma maneira que ele é muito cobrado na escola.
que também tendo em vista a necessidade de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, para as coisas, também vai. Então ele fica preso diante de uma infinidade de possibilidades, acompanhada de uma infinidade de cobranças, tanto do lado da família quanto do lado da escola. Essa é a questão que eu trago aqui para a gente poder pensar. Bem, se as coisas se modificaram, é necessário também pensar que a função da escola na sociedade atual não é mais, como foi em outra situação, em outro momento da história, ensinar conteúdos que fazem parte de todo o conhecimento da humanidade. Matemática, português, geografia, história, ciências. Essa é a grande questão. Nós precisamos pensar que a nossa responsabilidade como educadores já não é mais apenas essa, que a gente ouve muitas vezes. Falar, mas na minha época a criança já vinha educada, aqui ela ia se formar. Não é mais, a sociedade mudou, não é mais isso. Do outro lado, a família, que antigamente também tinha uma outra perspectiva, tinha uma outra função, que hoje é diferente. Hoje se solicita do pai, da mãe, do cuidador, da cuidadora, uma atuação mais próxima da vida escolar da criança, do jovem. Por quê? Porque o mundo mudou. A criança, o jovem, por conta de ter uma infinidade de estímulos, ele precisa de um acompanhamento mais próximo da família. Na minha época era diferente. Meu pai, minha mãe, nem via. Só assinava lá era aquela carteirinha, né, de escola, assinava o boletim, pronto. Por quê? Porque eram outros tempos, eram outras exigências. A função da família na educação da criança era outra. Isso se modificou. Então, é essa noção que nós precisamos ter. E daí, se a gente conseguir entender que, primeiro, a sociedade se modificou. Hoje temos outras possibilidades de existência, temos outras coisas, temos outras profissões. Tem profissão hoje que a gente sabe. São profissões que, pelo que se fala, vão deixar de existir. E profissões bastante tradicionais vão deixar de existir. E vocês acham que o jovem, quando olha para isso, ele não sabe? Se ele não percebe isso? Essa dificuldade que o jovem muitas vezes tem para optar se ele faz uma faculdade, se não faz, faz uma coisa, se faz outra, também tá aí. Antigamente era assim. No mercado de trabalho, valia mais aquele que tinha décadas de experiência numa empresa. Hoje, se você ficar muito tempo numa empresa, você fica mal visto, porque vão dizer, olha, você não tem espírito empreendedor. Então, tudo isso vai... Lembra que eu falei que o indivíduo é como uma esponja? Dependendo do lugar que ele é colocado, ele absorve. Então, aquilo que nós temos hoje na sociedade é absorvido pelas pessoas. E, obviamente, pelo jovem. Então, a ideia da gente poder imaginar, a ideia da gente poder pensar nessa parceria escola e família tem que ter necessariamente essa observação de que o mundo mudou, que as coisas mudaram e que, seja meu filho, seja meu aluno, seja minha filha, seja minha aluna, o que eu tenho que entender é o que eu quero para esse jovem, como professor ou como pai, como professora ou como mãe. O que eu quero para ele? Entender essas novas configurações.
É muito comum, eu trabalho com escolas, com professores, com famílias. É muito comum, quando eu escuto professores, ouvir queixas que os professores têm das famílias que não contribuem. Da mesma maneira, quando eu trabalho com as famílias, ouvir queixas de que a escola não está nem aí. Essa é a grande questão. Nós ficamos aprisionados, nós ficamos presos numa ideia que não vai nos ajudar a avançar no problema. Eu vou apresentar aqui a imagem daquele vídeo que eu mostrei para vocês. Vejam só. Aqui. Olha só. Nós não, a maioria pelo menos, não tinha observado essas mudanças, essas diferenças. Olhem só. Em cima eu tenho a primeira cena. Antes das mudanças embaixo, eu tenho a outra cena, que é a partir das mudanças que aconteceram. Olhem só. Mudou até o casaco, o sobretudo do investigador, do detetive. E talvez a gente não tenha percebido. Por quê? Porque estávamos envolvidos na história. Olha só, o morto mudou. Os quadros, a flor da mesa, o tapete. Olha só, antes tinha um urso, depois tinha uma armadura. Isso se modificou. Se eu não tiver uma maneira mais ampliada de perceber, se eu não admitir que essas coisas mudam, eu não consigo entender o que aconteceu no processo. Agora eu quero convidar vocês, dentro desse espírito, a resolver esse problema. Que problema é esse? Olha só. Tentem fazer, já que nós estamos fazendo uma live, a gente pode tocar a tela, né? Tente resolver esse problema. Olha, nós temos aqui 9 pontos que eles devem ser ligados. Esses pontos, tentem ligar esses pontos com 4 linhas retas, sem erguer o lápis do papel. No caso aqui, sem tirar o dedo da tela. Tá? Tentem fazer essa ligação. Vocês precisam usar 4 linhas e não pode tirar o dedo, né? No caso, o lápis, da tela. Tentem fazer essa ligação. Tentem fazer isso. Vou dar alguns segundos para vocês tentarem fazer. Ligar esses pontos todos com 4 linhas, apenas 4 linhas, sem retirar o dedo, sem tirar o dedo, né, no caso, o lápis da tela. Tá? Não pode levantar para ir para um outro ponto. Tentem fazer essa ligação. Pois bem, caso vocês não tivessem conhecimento dessa brincadeira, desse exercício, vocês ficaram com algumas dificuldades de encontrar a solução. Por quê? Porque o pressuposto é de que esses pontos, esses 9 pontos, compõem um quadro. Quando nós olhamos para esses pontos aqui, nós imaginamos já de antemão um quadro. Olha só, nós estamos vendo um quadro aqui.
E a gente imagina que a solução está dentro dele. Nós imaginamos que para resolver esse problema, nós temos que trabalhar dentro dele. Essa é uma condição que nós nos impusemos, mas não foi dito isso. Ninguém disse que você tinha que ficar dentro do quadro para poder... Bom, primeiro que ninguém falou que era um quadro, só foi dito que seriam 9 pontos. Mas olha só, de acordo com a experiência que nós temos na nossa vida, de acordo com aquilo que a gente viveu, que a gente entendeu, que a gente aprendeu, nós olhamos para essa figura e enxergamos um quadro. E quando surge uma necessidade de resolver um problema nele, nós queremos resolver dentro dele. Que é mais ou menos o que acontece com a gente. Quando nós encaramos um problema, a tendência é a gente querer resolver aquele problema tendo em vista uma experiência que nós já vivemos, porque isso nos dá segurança. Sabe aquela história? Ah, na minha época era assim. Ah, mas quando eu fiz a minha escola, eu fazia assim. Ah, não, mas na minha época que era bom, agora não é. Ah, não, mas ele tem que fazer isso. Ou, ah, não, mas o meu pai agia desse jeito e eu consegui isso. Não, mas eu penso assim. Ou seja, nós ficamos dentro desse quadrado, tentando convencer o jovem de que ele precisa resolver esse problema dentro desse quadro, que é o nosso quadro, que é o que está aqui, ó. É uma condição que nós impusemos para nós mesmos e queremos impor para o jovem. E aí que tá. Olha só como nós podemos resolver esse problema. Percebem? Então, aqui no canto inferior direito, começa a traçar a primeira reta. Sem tirar o dedo, eu sigo de forma diagonal até o canto superior esquerdo, naquele ponto, sem tirar o dedo da tela, vou para baixo e saio do quadro. Vejam, eu tenho que sair do quadro para poder resolver o problema. Eu saio do quadro, avanço diagonalmente naqueles 2 pontos e fora do quadro de novo. E aí eu consigo resolver o problema, porque eu traço a última reta. 4 retas. Só que para eu conseguir, eu tive que fazer o quê? Eu tive que sair do quadro. Eu tive que ir outras coisas. Eu tive que pensar para além daquilo que eu já sabia. Porque de antemão, eu olho para os 9 pontos e eu vejo um quadro. E aí quando chega o problema para mim, eu quero resolver dentro daquilo. E aí, vem o jovem e fala, pai, eu vi na internet que não é assim. Aí você fala, como na internet você viu aquilo? Pai, o professor me falou que assim, como você falou isso aí? Né? Ou então, professor, olha, eu vi um negócio na internet, e você fala, não é assim, não. Ele é assim, gente. Lembra da esponja? Ele está vivendo isso. E não tem como segurar. Se a esponja está dentro do leite, ele vai absorver o leite. Se o jovem está vivendo esse mundo, ele vai absorver isso. Não adianta a gente ficar lá falando, na minha época, não adianta. Em psicologia, nós aprendemos que existem 2 instituições fundamentais para a formação do indivíduo, do ser humano. A família e a escola. Nós damos o nome de socialização. O processo de entrada da criança na sociedade. Chamamos de socialização. Chamamos de pessoa... Porque assim, gente, na boa, entendam uma coisa.
o indivíduo, ele só é um ser humano quando ele é socializado. Se ele não for socializado, ele não é um ser humano. Tem que pensar isso. O nosso pensamento, vocês sabem de onde que vem o pensamento? O pensamento, ele é gerado a partir da linguagem. Tudo que eu penso, antes de eu pensar, passa pela linguagem. Se eu falo, sei lá, caneta. Quem disse que isso aqui é uma caneta? Alguém antes de mim, que me ensinou que isso era uma caneta. Então, quando eu falo caneta, eu falei caneta, mas talvez alguém pode ter pensado em alguma coisa parecida com isso, né? Isso aqui é uma caneta. Esse aqui também é uma caneta, né? Tá vendo? Quem disse isso? Alguém me disse antes. E na minha cabeça vem, se eu falo caneta, se veio isso ou se veio isso, vai depender do quê? Daquilo que eu entendi. E assim, geralmente veio isso aqui. Falei caneta, veio isso. No pensamento. Por quê? Porque esse pensamento, ele se formou a partir da linguagem. Aí que tá, pessoal. Quem é que ensina a linguagem? É outra pessoa. Alguém me ensinou que A é A, que A com B dá AB, ABRA, C cedilha, O, abraço, né? Alguém me ensinou. Então, falo abraço, alguém me ensinou. Então, vejam, eu me tornei humano porque eu aprendi a ser humano. É essa a questão. Isso é socialização. Na psicologia, nós aprendemos isso. Nós temos uma socialização primária, que é inicial, que é dada pela família. É a família que nos coloca no mundo, que nos ensina as primeiras palavras, que nos mostra as coisas do mundo, que me diz que isso aqui é uma borracha, que isso aqui é um lápis, que isso aqui é uma caneta. É a família que vai me ensinar isso. É a família que vai me ensinar isso aí, inicialmente. Essa é a socialização primária. Eu vou aprender o pensamento que eu entendo, que eu aprendo, na família. E aí vem a socialização secundária. Quem que faz a socialização secundária? A escola, que vai ampliar algumas coisas que eu aprendi na família. Então, notem, as duas instituições, família e escola, fundamentais para esse processo de socialização. Precisamos caminhar juntos. Nós temos que tomar alguns cuidados quando nós pensamos, aquela família não ajuda, não faz, não contribui. Ou, mas a escola não ajuda, não faz, não contribui. Precisamos entender o que é isso. Nós precisamos fazer, na verdade, um pacto neste momento que vivemos numa sociedade que traz essa infinidade de estímulos, que traz essa infinidade de informações. Nós precisamos caminhar juntos. Tomar o cuidado de não apontar para a escola. A escola devia fazer isso, não faz. Ou de apontar para a família. A família devia fazer. Essa é a grande questão. Essa é a inquietação que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. E gostaria muito de compartilhar com vocês. De pedir para vocês trazerem questões, de trazerem dúvidas, para a gente poder tentar trabalhar essas dúvidas, para a gente poder tentar trabalhar essas questões que possam ser trazidas aqui. Porque eu tenho certeza que essas dúvidas, que essas inquietações, elas também passam pela cabeça de vocês. Então é isso. Gostaria de ouvir um pouco de vocês. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Vim aqui para o YouTube
Tem. Oi, Mara, tudo bom? Bem-vinda! A Mara fala lá de Sorocaba, não é isso? Bem-vinda, Mara. A Mara diz o seguinte: professor, você acha que com todas essas mudanças trazidas pela pandemia, o cenário da educação mudará de forma significativa? O papel do professor será valorizado? Então, Mara, essa é uma questão bastante importante para a gente poder pensar, né? Porque, na verdade, eu não concordo muito com essa coisa da gente falar que a pandemia trouxe coisas de bom para a gente, que a gente pôde refletir. Eu não penso por aí. Eu acho que a pandemia não trouxe nada de bom. Nada. Mas nós, como seres humanos, nós aprendemos a superar os desafios que são impostos para a gente e, na medida que a gente vai enfrentando e superando esses desafios, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. E essa aprendizagem a gente vai trazendo para a gente. Se você observar, os povos que mais tiveram dificuldades são aqueles que mais avançaram. São aqueles cuja civilização avançou mais. Aqueles povos que se criaram com muita facilidade, que a natureza trouxe muita coisa, eles tiveram algumas dificuldades. Aqueles que tiveram mais... Por quê? Porque o ser humano ele tem essa característica de, no enfrentamento com as adversidades, criar condições de superação. Pois bem, vivemos um momento de pandemia. Então, nós fomos colocados diante de uma angústia muito grande, porque, primeiro, que ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Quer dizer, ninguém é uma força de expressão. Talvez alguém tenha imaginado. Eu não conheço ninguém que pudesse ter imaginado isso. E aí nos pega. Nos coloca numa reclusão em casa, afastado das pessoas. As crianças, os jovens, afastados das escolas. E vejam, a escola, numa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, não é um lugar só para aprender, só para ensinar o conhecimento que o mundo adquiriu e tudo mais. É um lugar de socialização também. E as crianças estão afastadas disso. Então eu penso, quando você pergunta, né, quanto que essas mudanças, o cenário da educação muda, né, significativamente, muda sim. Todos nós estamos mudados com essa situação de pandemia. Todos nós hoje temos condições de repensar as nossas relações. Todos nós hoje, então vejam, nós temos condições de imaginar o quanto que a escola tem o seu valor fundamental. Porque às vezes o que acontece? A gente, no nosso dia a dia, corrido, né? A gente vive numa sociedade muito corrida, que faz as coisas, exige muita rapidez do pensamento e de atividades, a gente faz uma série de coisas. Então a gente põe o filho na escola, coisa e tal, vem, então a gente, por vezes, se esqueceu um pouco dessa relação, dessa importância que a família tem, desculpe, que a escola tem para a formação da criança. E aí a criança está lá em casa, a gente começa a perceber isso. Né? Então, resgatar isso. Então, a gente conseguir perceber, conseguir ver de outra forma as coisas que a escola traz para o nosso filho, para a nossa filha. Né? Então, eu tenho a impressão que sim. Né? Eu tenho a impressão que sim, que a gente conseguiu resgatar algumas funções importantíssimas da escola e do professor. Do outro lado também, né? Pensar a importância que a família tem, porque a gente, nós que somos professores, eu
diferente, né, do professor do ensino fundamental, do ensino médio, né? Eu, como sou professor universitário, então eu trabalho com adultos, né? Agora, o pessoal do ensino médio, o pessoal do ensino fundamental, pensar na parceria, na importância que a família tem para contribuir para que essa criança, para que esse jovem efetivamente participe das atividades remotas, a importância dessa. Então, eu tenho a impressão que isso também trouxe uma possibilidade maior de se fazer essa junção, que, na verdade, é uma forma de superar essa dificuldade enfrentada por todos nós pela pandemia. Então, olha, não tenho dúvida, Mara, não tenho dúvida. Sairemos, sim, diferentes de tudo isso. Muito diferentes. Tá? Aí a Mara também, mais uma pergunta, né? Ela diz o seguinte: hoje os pais foram convocados a atuar na escolarização das crianças. Será que esse fato de maior interação dos pais trará uma nova perspectiva para a educação? Então, veja, é interessante, né? A sua pergunta é bastante interessante e está muito relacionada com a primeira, né? Porque se você pega, vamos imaginar no indígena, que viveu aqui antes dos portugueses entrarem nas terras, né? Não tinha escola, né? Quem que ensinava a criança a caçar, a se preparar para a vida? Não tinha escola, né? Essa é a questão. É a gente pensar numa perspectiva muito maior da escola como instituição junto com a família. De que maneira existe essa possibilidade da gente trazer a integração entre o familiar e a escola, pensando na formação desse jovem. O nosso norte tem que ser a formação do jovem. De que maneira que essa parceria pode ser estabelecida? Essa é a grande questão que a gente traz. Uma vez, eu desenvolvi um trabalho numa escola e a nossa proposta era chamar os familiares para poder discutir questões muito próprias do processo de educação. E aí, muitos de vocês, educadores, sabem que essas atividades tendem a terminar com uma participação muito pequena das famílias. Bom, aí eu fui conversar com essas famílias que não vinham, e aí eu notei, muitas delas diziam, mas é porque o meu filho está bem na escola, não preciso ir lá. Né? Outro falava, eu sei, ele está dando trabalho, então... Ou seja, muitas vezes a família tem a impressão de que a escola só chama lá para dar bronca, mas não é isso, né? Não é isso. A gente quer conversar, a gente quer ampliar as coisas. Então, essa é a importância de a gente poder pensar, a gente poder ter um norte, né? A gente poder pensar numa coisa maior, numa coisa mais ampliada. Né? Essa parceria mesmo, né? De que maneira que a gente pode... É um desafio que nós temos que fazer, que nós temos que enfrentar. Professora Elenir, gostaria de falar alguma coisa, professora? Oi, professor. Então, eu gostaria até de fazer uma pergunta aí, que você pudesse dar algumas dicas, então, para nós, em relação a como ajudar, então, nossos jovens a enfrentarem esses novos desafios modernos, né? Que, por alguns também, eles se assustam, né? Tantos os jovens com esses novos deslumbramentos, porque eles ficam muitas vezes deslumbrados pelo que está acontecendo, por esses novos desafios, essas novas opções, e nós também, como família, como escola, nós também temos alguns
problemas em enfrentar tudo isso, porque tudo é muito novo. Então, assim, eu gostaria, se você pudesse, professor, dar algumas dicas para nós, para que nós possamos ajudar esses nossos jovens. Muito boa questão levantada, professora. Veja, eu vou voltar àquela metáfora que eu tinha feito do indivíduo no copo de água ou no copo de leite, ou em qualquer outro copo de outra coisa. Nós absorvemos as coisas que estão à nossa volta. E a maneira da gente ver, da gente perceber, da gente escutar, da gente entender, passa por aí. A mesma esponja que ela é colocada no copo d'água, ela vai estar embebida de água. A esponja que está no leite vai estar embebida de leite. Então ela vai, é a mesma esponja, só que ela tem outras coisas dentro de si. Então, dependendo da cultura, nós vamos desenvolvendo a nossa maneira de ver, de perceber as coisas. Então, olha só que interessante, né? A tecnologia, ela é mágica, né? A tecnologia, ela não é apenas a praticidade das coisas. Hoje em dia a gente tem coisa prática. Veja, nós estamos hoje num encontro, cada qual na sua casa, isso é muito prático. E é confortável. Então, não podemos negar essa facilidade que a tecnologia traz para as nossas vidas. Você vai fazer um lanche, você põe lá o seu negócio no micro-ondas, rapidinho faz tudo rápido. Então, ela é muito prática. Então, a tecnologia, aliás, eu costumo dizer que ela é mágica porque ela resolve problemas para a gente que a gente imaginava que não seriam possíveis serem resolvidos. Eu sou da época, na minha época tinha um filme, era o Agente 86, que ele atendia o telefone no sapato. Era o sapato o telefone. Era uma coisa. Hoje dá para. Só não põe no sapato porque não quer. Mas você pode colocar o telefone onde você quiser hoje. Ou seja, é a Verdade, mágica, não é assim? Então, a verdade. tecnologia, você tem ambiente, você bate palma, a luz acende. Você entra, você vai entrar, a porta abre sozinha. Pra gente, isso, antigamente, era uma coisa. Então, é Era mágica, futurista mesmo, né? era futurista. Então, ela nos seduz. O meu carro, eu engato a ré, o espelho retrovisor ele abaixa e mostra a guia. Oh, que maravilha! Né? Me ajuda. Vai dizer que não te ajuda? Ajuda, lógico que ajuda. Tem sensor de estacionamento na frente e atrás e tal. Pô, beleza, olha só o problemão que me ajudou a resolver. Então não dá para a gente negar. E você acha que o jovem ele não se enfeitiça por tudo isso? Né? É claro, nós que somos adultos nos deixamos levar. A Sim. questão, professor, é exatamente essa. A gente poder entender que tudo isso está posto aí. E não adianta chegar para o jovem e falar, não, você tem que fazer. Não adianta, ele não vai, porque ele nasceu assim. A minha filha nasceu na época que a televisão tinha controle remoto. Ela nunca viu uma televisão com aquele seletor, sabe, que girava assim, fazia ploc, Ah, ploc, eu também ploc, não ploc. sei não do que você está Você também não falando. sabe, né? Na minha época era o seletorzão lá, plac, 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 virava o canal, tinha 13 canais só, né? Tinha que ligar o estabilizador lá, né? Não tem mais isso, né? Então, a pessoa entra, ó, eu costumo dar geralmente um exemplo, se eu falar a palavra carro, o que vem na nossa cabeça? Um carro, pode ser um Volkswagen, um Ford, um Kia, enfim. Mas se eu falasse a mesma palavra carro há 200 anos atrás, a pessoa ia imaginar talvez um carro de boi. É carro também, mas se modificou. Então, a criança, ao entrar na sociedade, ela já vai entrar pensando no carro com aquilo que a gente vê hoje. Então, ela já embarca na coisa feita. E esse é o grande desafio. Nós, como adultos, como é que a gente pode pensar a partir disso e entender que esse jovem, ele não vai pensar com a nossa cabeça? Como é que ele entra nisso? Como é que ele faz para a partir. E agora, claro, olha, veja, não estou dizendo que nós não temos a nossa responsabilidade de saber que o vídeo tem cenas que mudam. Mas como é que a gente vai poder trazer essa experiência para o jovem? Esse é o grande desafio que nós temos.
da gente poder conversar, para a gente poder entender. Às vezes a gente fala do diálogo, da mesma maneira como aquilo que eu falei no início da nossa conversa de hoje, com relação à parceria, porque ficou um termo desgastado, tudo é parceria, 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 nem tudo é parceria, nem tudo, tá? Da mesma maneira que nem tudo é diálogo. Às vezes a gente fala, o diálogo é importante? Claro que é. Mas o que é o diálogo? O diálogo necessita de duas pessoas, no mínimo, para poder conversar. E conversar significa você também ouvir. Às vezes a gente acha que o diálogo é colocar a pessoa na nossa frente e ficar falando, mostrando como que é a nossa experiência, quanto que nós fazíamos na nossa época. Então, e aí o jovem, isso é papo furado para ele, não quer saber disso. Ele está na outra vibe, né, que ele fala, né? Está na outra. Ele já viu na internet, ele já viu... O jovem, ele opera computador. Olha a minha dificuldade hoje, vocês acompanharam para poder colocar o vídeo aqui, e vai, não vai. Pô, se fosse minha filha, chegava aqui, pronto, acabou, já era. Já fazia tudo e pronto, né? Por quê? Porque eles já vivem isso. Então, é essa a questão, professora. Nós precisamos, primeiro, eu vejo uma necessidade muito grande, acho que esse é o grande desafio. Primeiro, estabelecer de verdade essa parceria da família com a escola, mas tendo como objetivo o jovem. Entender? E aí tem as nossas obrigações que são postas tanto na família quanto na escola. Tanto a família quanto a escola têm obrigações que são cobradas pela sociedade. A sociedade nos cobra, tanto como professores, como educadores, quanto pais, nos cobram. E se a gente não conseguir entender que tanto escola quanto família estão juntas, o que vai acontecer? A gente entra numa cadeia de cobrança. A escola vai e cobra da família, a família vai e cobra da escola. E a gente fica nessa. Então a gente tem que se... Eu acho que a gente não pode perder de vista, assim, que família não pode pensar que escola é inimiga, porque não é, né? Não é. Ela está ali para transmitir conhecimento, sim, através das habilidades, das competências, mas também ela está junto com a família, porque ela precisa ter a família ali para que nós possamos trabalhar esse jovem. Isso. E chegar a um ponto perfeito ali, entendeu? Para que este jovem possa aí, depois do ensino médio, ele ingressar numa universidade ou também no mercado de trabalho de uma forma, assim, segura. Então, eu acho que essa parceria ela é bem importante e a gente não tem que perder esse estigma de que muitos têm ainda de que escola é inimiga da família ou inimiga do aluno. Não, é ao contrário. Nós estamos para ajudar e para fazer o crescimento deste aluno, a formação integral deste indivíduo, né? Então, eu não sei se eu estou errada, professor, mas assim, se eu estiver, queria até que o senhor me corrigisse, a ponto de dizer assim, que nós podemos ajudar esses jovens com esses grandes desafios, com esses deslumbramentos que eles têm, alertando esses jovens a certos pontos aí, mostrando a nossa experiência, porque eu acho que isso é importante, mostrar o que nós já vivemos, para que eles tenham um norte também, que a partir da nossa experiência, eles também possam perceber se é este mesmo o caminho ou não. Mas aí eu queria que o senhor abordasse isso de uma forma mais do lado psicológico aí, e se eu estou no caminho certo. Não, professora, com certeza, né? É isso mesmo. Eu penso, né, que o que nós temos como grande desafio é exatamente poder enfrentar isso. Eu fico imaginando assim, né? O jovem, ele está no barquinho dele, ele tá caminhando, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar nesse barco junto com ele. A gente tem que entrar, porque não adianta você falar para ele, olha para lá, não, e tem que, sabe aquela história que fala, olha, se você quer saber se você gosta de uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? É isso, né? A gente tem que comer 1 quilo de sal com um jovem. E às vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente sabe que o sal é ruim e não quer.
né? Não quer. E a gente fala, não que você tenha que viver tudo que ele vive, mas entender, talvez, né? Ter a compreensão do que faz com que ele tenha aquela noção, aquela ideia. Porque muitas vezes nós, como adultos, e sabendo dos riscos que eles correm, na tentativa de evitar que eles acabem se dando mal, a gente atropela tudo. A gente atropela tudo e passa para ele a impressão de que nós estamos desconsiderando o que ele pensa, o que ele sente. Verdade. Então, eu penso que é isso. Esse é um grande desafio. E aí que você falou uma coisa fantástica. A escola não é inimiga da família e a família não é inimiga da escola. Nós somos duas importantes e fundamentais instituições socializadoras. Nós precisamos complementar essas duas instituições. A gente precisa entender isso. Mas é isso. Na medida em que nós estamos vivendo uma situação de grandes incertezas, de grandes dificuldades, uma vez, eu vou contar uma historinha rápida aqui para não atrapalhar muito, né? Uma vez, a gente estava falando na sala de aula, aí uma aluna estava falando de metrô lotado. Aí uma aluna falou assim, professor, eu sei o que eu faço, né? Quando eu estou porque eu dizia para elas, olha, o metrô é muito lotado. Eu dizia, uma vez eu entrei numa estação, e aí eu tive que mudar o passo, eu levantei a perna, não consegui mais voltar a perna para o lugar até a próxima estação. Minha perna ficou em pé, né? Ficou levantada. Eu falei, mas ainda bem que estava tudo tão apertado que uma perna só, se eu levantasse a outra, eu não ia cair, né? Eu não precisava nem de perna ficar lá, né? E a aluna deu risada, falou assim, professora, é muito... Ela falou assim, uma vez, ela falou, eu criei uma forma de sair na estação que eu quero. Ela falou, eu levanto os cotovelos e saio dando cotovelada em todo mundo assim, até todo mundo abrir. Aí eu falei, olha só, né? A gente às vezes vê aquele que está na mesma situação com a gente como inimigo, né? Quer descer na estação e tem gente lá, então a ideia inicial que a gente tem é de abrir caminho de qualquer jeito, e é isso, né? Aí vira barbárie, aí cada um para si e Deus para todos, né? Então essa questão que a gente precisa pensar, essa é a importância da parceria da escola. Então, peraí, olha, São Jovem, o que nós podemos fazer? Tá. Temos as nossas obrigações, mas tá bom, mas peraí, né? Vamos lá, vamos pensar esse jovem, né? E esse é o grande desafio que a gente tem para enfrentar, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu continuo pensando que é o diálogo mesmo, continuo pensando, por exemplo, trazer pessoas para conversar, para estabelecer esse diálogo. O que nós estamos fazendo aqui? Acho que esse é uma forma importante que a gente tem de chamar as pessoas para conversar, né? Chamar a família, olha, qual é a dificuldade que você tem, né? No trato com o seu filho, com a sua filha, sem ir com respostas. A gente, às vezes, tem muitas respostas para dar. Só que a resposta que eu tenho está naquele quadro, lembra dos 9 pontos? Eu tenho que sair daquilo para poder entender o problema do outro. E eu fico insistindo, e aí eu fico rodando e não consigo resolver. Então eu tenho que sair. E às vezes é isso. E tanto para o lado da escola quanto para o lado da família. Então eu vejo hoje com muita preocupação que existe essa cisão. Escola e família não pode ter. Não pode ter. A gente tem que estar junto. Exatamente. Né? A gente tem que estar junto. E aí precisamos pensar, né? Eu imagino, professora, quando você perguntou aqui, eu penso que um encontro como esse é uma coisa pequena, é devagar, mas eu acho que é importante a gente poder trazer, discutir, pensar, né? Eu penso que é um bom começo esse. Também né? Eu acho perfeito. Professor, tem mais algumas perguntas aqui para você responder. Consegue ou quer que eu leia? Ou você? Eu posso ler daqui sim, professor. Eu consegui aqui, ó. Tem da Islene, né? Da Mara já foi falada, da Islene. Olha, boa noite, excelente reflexão, mas como podemos nos instrumentalizar para lidar com todas as possibilidades e distratores que este mundo contemporâneo nos põe? Então, Islene, esse é um grande desafio, você tem razão, né? Eu compartilho com você. Olha, sabe o que muito me incomoda? Sabe? A gente fala muito de ética, não é? A gente fala de ética, a gente fala da importância de se pensar na preservação do meio ambiente, mas olha só,
olha só, quer ver? Nós estamos assistindo um filme. Vamos pensar num filme. O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. A gente fica torcendo pro gangster. Pro cara que mata. A gente fica torcendo pra ele fugir da polícia. Você percebe? Aí você tá assistindo lá, aí você fala, perto do filho, da filha, vai lá, mata ele logo. Ah, não matou, tinha que ter matado logo. Nós falamos isso. E a criança vai absorvendo. Mas por quê? Porque são coisas que esta sociedade nos traz. E a criança está absorvendo tudo isso. E aí depois a gente vai falar de ética. Aí depois a gente vai falar que a pessoa tem que... Mas olha só no que nós estamos envolvidos. Não é? A gente vive numa sociedade que diz o seguinte: você não tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Você vai ter o melhor, nós temos a melhor proposta, você vai ser o the best. E a criança vai aprendendo que ele tem que ser o melhor e tem que passar por cima de todo mundo. Você tá no... Quem daqui não passou pela situação? Olha só o que eu vou falar, presta atenção. Quem daqui não passou pela situação de estar no trânsito, esperando a sua vez para entrar à direita, aí chega um engraçadinho, entra pela direita, corta e vai embora, e deixa você com cara de trouxa. Aí você fica com raiva dele. Mas quantas vezes também a gente não faz isso? E a gente vai justificar, não, eu estava com pressa, não, mas, não é? Quanta gente que fala de ética e passa no sinal vermelho, tem lá a placa de 80 por hora e está 90, 100, 120, a hora que chega no radar diminui a velocidade, e a gente fala de ética. Então é isso, né? Então às vezes, né, nós precisamos pensar o quanto que nós também não fazemos isso e o quanto que nós precisamos refletir sobre uma série de coisas que a gente faz e que estamos passando para o jovem. O esperto. E se você olhar na sua volta, quem é que se dá bem? Aquele que engana, aquele que dá um rolê, um chapéu aqui, engana um, engana outro, ele está se dando bem, né? Vai se dando bem. E o jovem vai absorvendo isso. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que refletir, tem que pensar sobre os nossos valores que nós estamos falando. Então, nesse sentido, Islene, quando você traz, é isso mesmo. É uma reflexão excelente que a gente precisa fazer, né? Que são aquilo que eu estou entendendo, que se chama dos distratores, né? Que o mundo contemporâneo tem nos trazido. Acho que é refletir mesmo, pensar sobre isso, né? Tá? Isso nos ajuda. E tá vendo? De novo, ó, escola e família, pensar que a gente não tem que criar pessoas. Quando eu trabalho com atividades, eu trabalho muito com jogos colaborativos. Sabe? Jogos não são competitivos, porque a sociedade é muito competitiva, né? Tem que ser o melhor, tem que vencer. E para eu vencer, o outro tem que ser colocado no chão. Não, vamos trabalhar com jogos colaborativos. Jogos que um colabora com o outro para todo mundo chegar no resultado bacana. Eu trabalho muito assim, tá? Pensar um pouco sobre isso aí, né? Tá bom? Aí tem a Islene também, justamente para ajudar os jovens a fazer as melhores coisas. Isso mesmo, tá, Islene? Eu penso isso, que a gente precisa rever todas essas nossas formas de trazer, de pensar. Sabe, eu acho que o mundo já é muito competitivo. Acho que a gente precisa pensar um pouco em algo mais colaborativo, tá? Isso tem muito a ver com, sabe aquela coisa que eu falava para vocês? Da esponja dentro da água? Então, se eu estou... Se o meu líquido é competitivo, eu vou absorver essa competitividade. Se o meu ambiente é colaborativo, eu vou absorver essa colaboratividade. Tá bom? Lourdes diz, muitas crianças não conseguem assistir aula com internet, elas terão prejuízo no aprendizado? Sim, terão, muito. Você não tem dúvida, viu, Lourdes? Vão ter sim, tá? Essa é a marca do nosso tempo. Então, vejam, o que eu costumo dizer, tem prejuízo, tem sim. Mas não é só por conta do que ela deveria aprender e não vai aprender, é por conta da socialização. Agora, vejam, essa é a marca do nosso tempo. Essa marca vamos carregar. Não vamos nos desesperar e falar, não, volta às aulas,
Não, gente, eu particularmente, eu sou muito reticente a tudo isso, tá? Precisamos pensar. Uma vez teve uma época aí que surgiu uma moda de envelopamento de carro. Vocês já viram isso? Colocar uma película sobre a lataria do carro para proteger de riscos, de arranhões. Deixa o carro ter risco, deixa o carro ter arranhão, faz parte da história. Cada risco, cada arranhão faz parte da história. Esse momento que nós estamos vivendo nos marca. Isso que é importante de poder pensar. Vai ter prejuízo? Vai. Como consertar? Todo mundo vacinado, todo mundo passar a pandemia. É aí que a gente vai, sabe? A sua casa está pegando fogo, você tem que se salvar, primeira coisa, se salva, se coloca, depois você constrói de novo, depois você faz de novo, mas em primeiro lugar, sempre a vida. Eu entendo, tem prejuízo sim no aprendizado, na socialização, tem sim, mas nesse momento precisamos preservar a vida, isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Tem aula por internet, é uma forma da gente não encerrar tudo, que eu dizia para vocês, né? O uso da tecnologia. Veja, se não fosse a tecnologia, não estaríamos hoje reunidos aqui. Graças à tecnologia temos essa possibilidade. Mas não é a mesma coisa se a gente estivesse junto, né? Seria outra coisa, seria outra experiência, mas é o que nós temos nesse momento, vamos aproveitar. E a gente não pode ficar se martirizando também por tudo que nós estamos perdendo, senão aí a gente entra em depressão, né? Tá? É o que nós temos hoje. Renata, tenho percebido que o retorno às aulas presenciais tem se mostrado algo difícil, uma barreira que traz isso. Renata, compartilho com você. E eu compartilho com você e vou dizer uma coisa. Ontem, eu fui levar a minha mãe para vacinar da gripe, porque, tadinha, toda feliz, já fez a vacina da Covid, né? E aí ela ficou, eu quero tomar. Até que eu não levei ela para tomar a vacina da gripe, ela não ficou totalmente satisfeita. Então, eu fui levar ela para tomar a vacina da gripe. Passou os 15 dias, né? E ela foi. E a vacinação estava acontecendo numa EMEI. Pessoal, o que eu vi foi do balacobaco. As crianças pegavam a máscara, tirava, saía sacudindo a máscara. O outro com a máscara no queixo, porque tá correndo, né? Quem é que segura a criança? Tá correndo, correndo, aí tirava a máscara, e abraçava o outro, e batia a cara, e assim. E minha mãe ficava assim, olhando, porque ela estava lá, ela morre de medo dessas coisas, né? Ela tem 82 anos, ela morre de medo, ela tem medo de pegar esse negócio, né? E a molecada lá brincando, gente, feliz, dando risada, se abraçando. Como é que você segura isso? Percebe? Como que você segura? Que já tinha acabado a aula, eles estavam esperando a van chegar no recreio, não sei lá que negócio, mas estavam lá. Então, eu estou falando para vocês uma coisa, e é isso mesmo, é muito, e é essa a questão que eu levanto, né? Será que é isso mesmo, que a gente tem que expor os nossos filhos a esses riscos? Tenho minhas dúvidas, tá? É isso mesmo. Então, às vezes, a gente tem que saber lidar um pouco com essas questões, com essas ansiedades da gente. Tá bom? Então, eu penso que é isso. É do pânico que você fala, né, Renata? Outra coisa, nessa perspectiva, como a escola e família pode colaborar, já que passe por esse momento. É isso mesmo. É um momento de angústia, precisamos sim, né? Precisamos nos juntar, e pensar qual é a melhor maneira. Eu acho que o contato dos pais com os professores, com os coordenadores, com os diretores, nesse momento é muito importante, né? A gente poder ter a parceria, poder saber, poder falar, olha, o meu filho está com essa dificuldade, a minha filha está com essa dificuldade, porque é difícil mesmo, né? São situações bastante difíceis que nós estamos passando e precisamos conversar.
né? O que não pode é deixar passar. E no final do semestre, no final do ano, deixar a coisa estourar. Não, tem que conversar, tem que procurar. Eu penso que seja assim, né? Para a gente poder tentar ver de que maneira tanto professores quanto familiares podem se ajustar para que isso seja, para que essa situação seja vivida de maneira menos traumática. É dessa maneira que eu penso, viu, Renata? Tá? Islane diz, sim, nossa geração admira esse novo mundo, porém a geração atual nasceram todos com essa parafernália. É mesmo, nasceu, não tem jeito, né? Isso, cabe a nós pensar de que maneira... Tá aí, tá, gente? Olha, tecnologia não volta mais atrás. Não volta, tá? Voltar atrás é pleonasmo, desculpa, mas não volta. É isso mesmo, tá? Agora a gente tem que saber como lidar com tudo isso, tá bom? Voltar não volta mais, tá? Islene, por exemplo, exposição excessiva em mídias sociais, dependência patológica da bullying. Então, é isso mesmo. Eu fui um aluno que sofreu bullying. Na época eu não sabia que era isso, né? Eu sempre fui o menorzinho, o mais baixinho da turma. Então, olha só que legal. Hoje em dia a gente pode falar, tem até um nome para isso. E podemos, essa é a grande importância das nossas atuais situações que vivemos. Hoje tem um nome isso, na época não tinha. Hoje tem, né? E hoje podemos combater. Então, acho que é isso mesmo, nós precisamos, de novo, se juntar. E, às vezes, nós falamos do bullying, mas nós não sabemos que os nossos filhos são aqueles que estão perpetrando o bullying. Então, é importante a gente e saber como lidar com isso. E ouvir a escola, se ela traz isso, olha, estamos com uma dificuldade, saber, não ir armado, porque o jovem é isso, né? Ele aprende. O que está por trás do bullying? Essa necessidade de ser o melhor, de ser o mais poderoso. E aí, quando isso surge, a escola e a família tem que trabalhar junto para poder ensinar esse jovem, essa criança, que a coisa não é assim, temos que ser colaborativos. Por isso que eu sou um grande defensor de jogos colaborativos nas escolas, não de jogos competitivos. Eu sou um grande crítico, eu penso que a gente tem que fazer a diferença, tá? Pensar realmente em jogos colaborativos, atividades colaborativas, que quando todos conseguem, todos chegam no final juntos. Islene pergunta, a minha preocupação é que ainda não conseguem, contudo, escolher... Opa, perdi aqui, peraí. Escolher uma carreira. E aí dizem que tem profissões... Isso, Islene, olha, compartilho com você, tá? Compartilho. Eu na minha clínica, eu trabalho com famílias, e eu recebo muito desse tipo de situação, dessa angústia, dessa dificuldade. Realmente, e aí eu digo novamente, é muito importante que essas questões sejam trazidas para a discussão escola e família. Temos que discutir sim juntos, porque é isso. Lembra aquela coisa que eu falei da sorveteria? 80 sabores e mais, olha só. Você vai na sorveteria, você toma o sabor, tem céu estrelado, azul celeste, tem o pessoal não tem nem mais criatividade para dar nome para o sorvete, né? É tanta coisa que nem tem mais. Você nem sabe o que você está tomando. No final das contas, é tudo o mesmo gosto, não é assim? E aí você sai com a sensação, pô, eu não tomei o que eu queria. E aí te obriga a ir lá e escolher de novo. A profissão é a mesma coisa. Não tem segurança. Você escolhe uma coisa, mas será que é isso que eu queria? Será que é aquilo? Então, vivemos sim. Por isso, digo, precisamos sim pensar juntos, e aí eu faço esse convite, eu como responsável técnico pelo COEP, nós temos sim possibilidade de trabalhar juntos. Essa angústia das crianças, o colégio aqui tem o projeto Trajetória de Vida, que acho que a professora Eleni até podia falar para a gente, acho que são essas possibilidades que existem sim, de a gente poder contribuir para que esse jovem ele tenha uma possibilidade maior de poder lidar com toda essa situação, com toda essa dificuldade que ele tem, porque ele é muito jovem, né? Veja, e aí é uma questão que eu penso, sempre imagino, né? Eu acho que o jovem, ele é obrigado a decidir por sua profissão muito cedo,
Com 17 anos, o que o menino, o que a menina sabe para escolher a profissão com 17 anos? O que ele sabe? Eu penso que é por conta dessa... sabe o que eu acho? De verdade, eu penso que, primeiro, todo mundo deveria fazer, antes de entrar numa faculdade, deveria fazer um curso de filosofia, 2 anos de filosofia, 2, 3 anos, sabe? Escolher a profissão lá com uns 20, 21 anos de idade. Porque aprender a pensar, aprender a entender a vida, saber, e aí ter condições de escolher. Aí ficaria 3 anos estudando filosofia. Filosofia mesmo, sabe, gente? Sócrates, Platão, Aristóteles... É isso, saber pensar e depois escolher. Mas não é assim, né? Então aí o jovem com 17 anos, ele tem que saber, ele tem que escolher uma profissão que ele vai exercer para o resto da vida dele. E não é fácil, gente. Se você tem 3, 4, como era na nossa época, para escolher, agora você tem 80 sabores de sorvete. Né? Uma infinidade de profissões que estão aí disponíveis para você. É angustiante. O jovem sofre demais. E se ele escolhe uma coisa que depois ele não gosta? Ah, meu Deus do céu! Aí o pai, a mãe falam, você não escolheu, você tem que escolher. É uma tortura. É uma tortura. A gente tem que ajudar esse jovem logo que ele entra no ensino médio, ou antes até, trabalhar, estudar, pensar as questões que a gente pode, discutir com eles. Tá? Temos que estar junto, tem que entrar no barquinho com ele, junto com ele, tem que estar na corredeira junto com ele, junto com o jovem, escola e família, tá? Porque realmente é difícil, tá? Não é fácil, tá bom? Aí, olha aqui, nossa, adorei, não sei como que é o seu nome, Sal da Terra, mas adorei esse nome, fantástico, né? Pegando o gancho no tema parceria escola, fora termos dado aula ao vivo, por online, a escola poderia fazer mais, tornar essa relação professor com aula ficar mais interessante. Então, na verdade, aí eu acho legal você trazer essa questão, porque nos remete a pensar escola para quê? Para que serve a escola? Por que a escola muitas vezes não é interessante? Porque a criança não tem noção do que está aprendendo. E aí eu vou falar de novo. Naquele indígena que ensina o seu filho a nadar, ensina o seu filho a pegar o peixe, ensina o seu filho que a lua, quando está assim, que daí... Por quê? A criança indígena, ela está vendo aqui, faz tudo sentido para ele aquilo, faz sentido tudo. Agora, para a gente nem sempre faz sentido, né? Então, aí é que está essa questão. Veja, a escola, ela tem que preparar a criança para o mercado de trabalho. É cruel isso. Por quê? O que a criança tem a ver com o mercado de trabalho? Mas notem que o grande objetivo, veja, os pais, quando vão escolher uma escola, eles escolhem uma escola que tem uma condição melhor para que seu filho seja aprovado no vestibular, para depois estar pensando no mercado de trabalho. E a escola é cobrada disso. Então, essa é a questão, né? Então, a escola ela precisaria ter liberdade de trabalhar questões maiores, questões de ética, questões de moral, mas ela tem que trabalhar questões de... E aí, a criança, o jovem, muitas vezes ele não consegue entender por que ele tem que aprender aquela expressão matemática, né? Equação do segundo grau, do primeiro grau... variáveis, ele não entende. E aí aquilo que ele está aprendendo não faz sentido. Aí é sofrência. Aí é sofrência. Então, quando a gente fala como que a escola tem que... É complicado. As escolas, de maneira geral, elas têm sim procurado desenvolver formas, métodos de ensino que trazem uma possibilidade maior da criança e do jovem encontrar sentido naquilo que ele está aprendendo. Porque é isso, tá, gente?
Quando que você aprende uma coisa? Quando aquilo que você está aprendendo faz sentido para você. Se aquilo que eu estiver ensinando para você não fizer sentido, você não está nem aí. Eu vou chegar aqui para a gente, olha, eu vou dar um curso de aramaico para vocês. Quem é que vai querer aprender? Eu sei lá, aramaico? Por que eu vou aprender isso? Vou dar um curso aqui de chinês para vocês. Porque eu não quero aprender chinês, mandarim. Não quero aprender mandarim, não quero. Agora, opa, peraí, eu quero. Eu quero porque eu tenho intenção de mudar para a China. Então, quer dizer, você vai aprender porque você vê sentido naquilo. Agora, se você não vê sentido, não tem. Então, é isso que é importante, a gente poder pensar, né? E hoje as escolas estão nesse movimento de buscar essa outra forma de trazer para as crianças esse sentido, tá? Só ir no parque. Não, caí. Tá, já foram respondidos. Tá, joia, muito bom, obrigado, Islene. Islene, história do Lázaro, do Lázaro, de Lázaro. Débora Brandão, só ir no parque fim de semana que você vê a mesma situação, não só crianças, mas jovens e adultos sem máscara. Pois é, né? É complicado, a situação é bastante difícil. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana também fala lá de Sorocaba. Boa noite. Fiquei pensando se essa reflexão e preocupação com a educação, que não deixa de ser fundamental, também nos coloca equivocadamente, inconscientemente ou não, no discurso positivo, não sei se é isso que você quis dizer, Juliana. No discurso capitalista, de produção a qualquer custo, inclusive acima da vida e acima do sofrimento. Então, a nossa sociedade, muitas vezes, ela tem isso, aquilo que eu falava, né? Uma coisa muito cruel, né? Então, nós temos que ser produtivos, temos que ser multifuncionais, temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é isso, muitas vezes tem isso mesmo, tá? Então, somos obrigados, somos colocados nessa condição, né? De novo, eu trago a necessidade da parceria escola com família, porque senão nós ficamos cobrando também a escola cobrando produtividade da família e a família cobrando produtividade da escola. Então, não, nós precisamos sentar juntos e pensar em como nós podemos atuar, como nós podemos lidar com essas questões, juntos, sempre juntos, tá? Esse é o grande desafio, tá? A Débora, essa evolução de nossas questões psicológicas, com bullying, assédio moral, familiar, empresarial, inclusão, racismo, que nos colocam, hoje estão... Isso, perfeito. Na minha geração, também não era discutido nada disso, viu, Débora? Nada disso, tá? Eu já estou na geração 50 a mais. Sou um pouco mais rodado que você, né? Mas não imagina, nem pensava nisso. O camarada ia mal da escola, problema dele, né? Não tinha nada disso, tá? Filosofia, Débora falando. Filosofia antes era dada nas escolas. Se voltar, seria uma evolução retrógrada. Então, pois é, mas eu penso que seria bacana. Agora, mesmo assim, né, Débora, em filosofia ensinar por ensinar também, né, eu acho que a pessoa tinha que passar a ficar, sabe, tinha que ser uma coisa normal. Terminou o ensino médio, então tá, o ano que vem já entro na filosofia, aí aprende, ficar 2 anos na filosofia, aprender a pensar. Eu penso que seria assim, uma disciplina de filosofia, às vezes, né, não ajuda a entender. Tá certo? Eu acho que vamos ficando por aqui, né? Avançamos bastante. Não sei, professora, o que você pensa? Eu também acho que foi muito produtivo, professor, e eu acho que deixou um gostinho de quero mais, que a gente possa ter outros encontros, mais conversas, porque é mais um bate-papo mesmo, para a gente encontrar algumas soluções, né? E eu agradeço muito a sua participação, de nos ter aí dado o prazer da sua companhia, da sua explicação, e de sermos parceiros aí, a Fundação, né, a graduação com o Colégio da Fundação Santo André. É sempre um prazer conversar com você, sempre um prazer ter você aí conosco, e fica o convite aberto aí para mais encontros, tá? Agora no segundo semestre nós vamos fazer um bem bolado, tá, professor? E aí a gente vai conversando. E eu também acho que os pais e os participantes também gostaram bastante.
Eu agradeço também a presença de cada um que esteve presente aí no YouTube e espero que eles retornem também. E aqueles que quiserem conhecer o nosso colégio também fiquem à vontade pelo nosso site www.pfsa.br ou também pela nossa secretaria.colégio@fsa.br. E eu agradeço muito a sua participação. Tá certo, professor? Se você quiser fazer algumas considerações finais. Eu só queria agradecer, né, essa oportunidade. Para mim é uma satisfação sempre muito grande poder compartilhar. E veja que eu não trago respostas, eu trago angústias, né, que são minhas também. E eu agradeço muito ao Colégio Fundação Santo André por ter dado essa abertura para a gente poder fazer, né, essa discussão que para a gente sempre é uma riqueza muito grande. Agradecer também o pessoal da comunicação, o Felipe aí que ficou junto com a gente aí, nos ajudando, né? Nós que temos dificuldades aí com as tecnologias, ele sempre ponta firme aí nos ajudando. Muito obrigado, professora. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todos e logo mais teremos mais encontros, tá? Muito obrigada e boa semana a todos.